Você que trouxe a sua Bíblia, abra por favor em Jeremias, no capítulo 2. Nós vamos falar sobre reconhecendo a nossa fonte. Amém? Nós precisamos reconhecer quem é a nossa fonte. Qual tem sido a sua fonte por esses dias? Onde estão os seus olhos? Do que você tem se alimentado? De onde você tem bebido e tem se saciado? Sabe, isso é muito importante nós identificarmos e reconhecermos de onde vem a origem que estimula, que inspira as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Porque se nós identificarmos isso, nós podemos nos portar de maneira favorável, porque existe uma fonte certa para nos alimentarmos, existe uma fonte certa para nos edificarmos como família, como igreja e avançarmos nesse tempo, porque a igreja, amados, não se engane, nada pode parar a igreja. A Bíblia diz que as portas do inferno, elas não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Então, mesmo que nós estejamos num contexto desfavorável, a igreja, ela não pode ser parada, ela não pode parar, porque o Senhor é o Senhor da igreja. E Ele é aquele que nos estimula a avançar, Ele nos estimula a correr a carreira proposta. E em Hebreus diz que nós devemos correr essa carreira com perseverança, porque existe uma grande nuvem de testemunhas que estão torcendo por nós, dizendo, vai lá, você vai chegar aonde Deus já te viu chegar. Amém? É da vontade de Deus, amados, que nós não venhamos apenas a conhecer um pouco e superficialmente a vontade dEle para as nossas vidas, mas que nós venhamos a cumprir integralmente tudo aquilo que Ele, em sua infinita bondade, planejou para mim e para você. E eu tenho uma boa notícia para você que chegou aqui nessa noite. O que Deus planejou é bom. Porque Deus é bom. E a Bíblia diz, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Então nada dissociado da presença, nada dissociado do caráter de Deus pode ser gerado por Ele. E Ele gerou pensamentos positivos, pensamentos favoráveis a seu respeito. Lá em Jeremias fala justamente isso, que Ele tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um futuro que nós desejamos. Amém? Então, Deus, Ele tem expectativas com a minha e a sua vida. E nós precisamos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Nós precisamos reconhecê-lo como a nossa fonte de vida. Nós precisamos reconhecer que nele nós podemos, que nele nós somos, que nele nós temos, que nele nós somos imparáveis e que nada vai poder roubar a nossa confiança e a nossa convicção. Mesmo que nós estejamos vivendo dias maus, e Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições e nós passaríamos e enfrentaríamos adversidades. Dias ruins, dias que não vão estar 100% como a gente achava que deveria estar. Dias de pressão. Mas são nesses dias de pressão que nós, olhando para a fonte correta, nós podemos nos abastecer por dentro e ter um hino de vitória em nossos lábios e ter uma canção de gratidão ao Senhor, porque se estamos vivos é porque existe um propósito inacabado na nossa vida que nós precisamos realizar aqui na terra. Amém? Que bom que você está aqui, que bom que você está se expondo a essa palavra, porque se por algum momento a sua fonte foi trocada, você hoje tem a oportunidade de se voltar à fonte da vida. Você hoje tem a oportunidade de se voltar para o Senhor e elevar os seus olhos para o alto, porque é de lá que vem aquilo que você precisa. Não se engane, meu irmão, no mundo há muitas vozes e todas elas têm algum sentido, mas a voz que nós nos inclinarmos, todas as outras, elas vão ser emudecidas. Elas vão ser paralisadas. Então que nessa noite você possa se inclinar para a voz correta. A voz do Espírito que quer te conduzir em triunfo e em sucesso. A viver dias favoráveis e dias melhores aqui na terra. Ah, Mauro, mas como vai ser? Ei, meu irmão, não importa como vai ser. Importa que Deus falou. E se Deus falou, já é. Sabe, Deus, Ele não está limitado ao tempo. Deus não está limitado àquilo que nós hoje conhecemos como presente, como futuro, porque isso é muito complexo. Já parou para pensar nisso? Nós estamos agora em um determinado minuto que há alguns segundos atrás já foi passado e que nós planejamos que é futuro. Se você parar para pensar, é muito confuso isso. Se nós identificarmos isso no presente hoje, analisando friamente. Deus não está limitado a isso. Deus não está limitado a isso. Quando Ele profere algo a nosso respeito, para Ele já é. Para Ele já foi realizado. Para Ele já foi consumado. Agora é bem verdade que existe um tempo
específico para todas as coisas. E cabe a mim e a você guardar a nossa confiança, alimentar a nossa convicção, alimentar o nosso destino, alimentar o nosso futuro, estando firmemente convictos daquilo que Deus falou. Porque se Ele falou, vai acontecer. Então hoje é um tempo de você alimentar e reconhecer quem é a sua fonte. Porque aquilo que é reconhecido é celebrado. E aquilo que é celebrado cresce. Mas aquilo que eu não reconheço, eu não celebro. E o que eu não celebro, sai da minha vida. É perdido. Então nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós estamos reconhecendo. Tem muitas pessoas que têm reconhecido como verdade a voz das informações externas, dos noticiários, da imprensa, da mídia. E eu não estou aqui fazendo propaganda contra eles. Eles nos informam. E amém, eles têm o lugar dele. Mas entre ele e a palavra, meu irmão, você precisa ficar com as palavras que te conferem vida eterna. Você precisa considerar e reconhecer que acima dos noticiários, acima das notícias ruins, existem boas novas de salvação para você. Existem boas novas para a sua vida. Cristo em nós é a boa notícia que nós precisamos para viver uma vida de paz e plenitude aqui na terra. E nós precisamos reconhecer isso. Porque se não reconhecermos, nós perderemos os efeitos dessa palavra nas nossas vidas. Por isso que em Provérbios diz que nós devemos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Em todos os nossos caminhos, reconheça o Senhor. Existe uma lei do reconhecimento. E é sobre ela que nós vamos falar nessa noite. E eu creio que você vai sair daqui inspirado a reconhecer o Senhor, a reconhecer a palavra, a reconhecer o senhorio de Cristo, a reconhecer a superioridade do reino que você está inserido hoje. Porque o reino de Deus, meu irmão, ele está acima. A Bíblia diz que Jesus ele recebeu um nome que está acima de todo nome. E ele é o rei do reino. Se ele recebeu um nome que está acima de todo nome, e esse nome governa, tem poder, e ele é o rei que rege o reino, o qual nós estamos inseridos, significa que o reino que nós estamos, meu irmão, é inabalável. Que nada pode resistir ao reino de Deus. Você está inserido nesse reino. Se você nasceu de novo, se você reconheceu o senhorio de Cristo na sua vida, você foi inserido num reino que é inabalável. Que as notícias externas, vai fechar, vai abrir, não podem roubar a sua confiança na palavra. São em momentos de pressão, né? As pessoas dizem que é na batalha que se identifica, que se reconhece um bom guerreiro. E são em momentos de pressão que a igreja se levanta como uma porta-voz de boas notícias para dizer que nada vai nos calar, que nada vai nos parar, que existe uma bandeira que está estendida sobre nós. Jeová Nissi é a nossa bandeira. Qual tem sido a sua fonte? Do que você tem se alimentado? Em Jeremias, no capítulo 2, você chegou lá? No versículo 13 diz assim, uma exortação do Senhor para o seu povo. Ele disse, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não têm água. Não retém as águas. E na versão King James diz, o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a própria fonte de água viva, e tentaram cavar as suas próprias cisternas, poços rachados que não conseguem reter as águas. Sabe, quando nós não consideramos o Senhor como a fonte de água viva, como o manancial que nós precisamos para viver uma vida favorável, uma vida bem. Quando nós abandonamos ao Senhor e damos lugar às notícias que vêm de fora, ao zum que vem de fora, que nós estamos tão envolvidos no natural, nós estamos nada mais nada menos do que construindo para nós cisternas rotas. Onde as águas escapam. Porque não se engane, meu irmão. Assim como a fé vem pelo ouvir a palavra, incredulidade vem pelo ouvir os noticiários que vão de encontro à palavra. Isso rouba a sua fé, mina a sua fé. E ao invés de crescer a fé, o que cresce é o medo.
E o medo nada mais é do que a fé na coisa errada. Você está depositando a fé no lugar errado. E o Senhor diz, há 2 crimes o povo tem cometido contra mim. Eles têm me abandonado. Sabe, eu acho engraçado porque nesse tempo de pandemia, né, esse tempo em que muitas restrições elas têm sido feitas, e nós observamos, e alguns pastores já comentaram isso aqui em púlpito, que muitas vezes as pessoas elas não têm deixado de ir trabalhar, elas não têm deixado de fazer algumas coisas que elas consideram essenciais, mas a primeira coisa que ela faz é deixar de vir para a igreja. Elas têm deixado e abandonado o congregar. É uma boa causa, mas é porque eu estou me prevenindo. Amém, minha irmã, é porque você está se prevenindo, tudo bem. Mas acompanhe online, então. Entende? Mas muitas vezes as pessoas têm abandonado o Senhor, abandonado a causa do reino, abandonado a fonte de águas vivas, aquilo que vai sustentar as nossas vidas. Ei, meu irmão, você não pode abandonar aquilo que sustenta a sua fé. Não. Não negocie aquilo que sustenta a sua vida. A palavra é um fundamento, é um bom fundamento. A Bíblia diz que aqueles que ouvem a palavra e que praticam a palavra são como aqueles construtores que constroem uma casa sobre uma rocha e vêm os dias maus e não vai acontecer abalo. Não vai ser destruída a estrutura. Mas aqueles que simplesmente ouvem e não praticam, não fazem nada, aqueles que se esquecem, que abandonam, aqueles que nem se inclinam para ouvir, porque tem os que ouvem e não praticam, tem aqueles que nem ouvem. Né? Não se engane, o dia mal pode tocar você, pode afetar você. E não é culpa de Deus. Porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque uma pessoa que conhece a verdade plenamente, a Bíblia diz que é uma pessoa forte e ativa. É uma pessoa forte e que faz proezas. E sabe o que é fazer proezas? É fazer algo extraordinário. Proeza significa fazer algo que ninguém faz naturalmente. Ele fez uma proeza. Os grandes inventores fizeram grandes proezas, fizeram coisas inimagináveis. Ei, a Bíblia diz que aquele que conhece o seu Deus se torna forte e faz proezas. Então é interesse de Deus que você continue crescendo. É interesse de Deus que você continue conhecendo plenamente a verdade, para você chegar num tempo como esse e fazer e realizar proezas. Onde todo mundo está parado, você está prosperando. Onde todo mundo está mirrado, você está tendo ideias milionárias. Porque a criatividade do Espírito está dentro de você. Ele é a fonte de vida. Ele é a fonte de satisfação e aquilo que você precisa para viver bem. Mas o que tem acontecido é que as pessoas têm abandonado. Como diz a palavra, como o Senhor diz aqui. As pessoas têm cometido 2 crimes contra mim. Coisas graves. Porque crime é coisa grave. E ele diz, tem me abandonado. A mim que sou a fonte de vida eterna. A mim que sou o manancial, a fonte de água viva. A mim que tenho umas palavras de vida para mudar a história da sua vida. Meu irmão, basta uma palavra vinda da parte de Deus. Ela tem poder para mudar o quadro das nossas vidas. Não se engane. Certa vez, Jesus, ele foi abordado por alguém que perguntou para ele: eu sei que tu podes me curar. Eu sei que tu podes. Mas o Senhor quer? E uma palavra de Jesus: quero, seja limpo, seja curado. Mudou o destino de uma pessoa. Porque uma vez que a verdade é revelada e conhecida, essa verdade tem poder para mudar vidas. Não abandone a fonte de água viva. Não abandone o manancial de água viva. E Deus, ele se auto-intitula assim. Ele diz: abandonaram a mim o manancial de águas vivas. Eu sou esse. E Jesus diz que aqueles que creem nele fluirão do seu interior rios de águas vivas. Fontes que jorram para a vida eterna. Uma vez que nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nascemos de novo, o manancial de águas vivas veio habitar dentro de nós. E jorra do nosso interior fontes de águas vivas, rios de águas vivas. Então a solução que você precisa está dentro de você. Mas o que acontece muitas vezes é que nós temos abandonado
a voz que está dentro de nós, o Espírito Santo, que muitas vezes quer nos guiar e nos conduzir, dizer faz assim, faz assado, não diz isso não. E muitas vezes nós estamos tão envolvidos no natural que temos silenciado a voz do Espírito Santo e temos nos portado como criminosos, como alguém que abandonou o Senhor e tem vivido de retenções passadas. Porque as cisternas, elas serviam justamente para reter a água. Mas aqui a palavra diz que as pessoas cavaram cisternas e as cisternas nem foram bem cavadas, porque as cisternas ainda vazavam. Eram cisternas rotas, cisternas que estavam deficientes no seu propósito. E tem muita gente assim, com a água parada, cavando para si cisternas rotas, que o tempo vai passando e você vem a um culto, você recebe uma palavra, você é inspirado pelo Senhor, aí você vai tentar guardar aquela palavra, mas de repente vem outra informação contrária e vai bombardeando você, vai sufocando a palavra e de repente a água se esvai e a convicção se esvai. Olhe para a fonte que está dentro de você, reconheça a sua fonte. Quando nós não reconhecemos a fonte, nós queremos reter aquilo que deve ser compartilhado. Porque uma fonte é algo, a Bíblia diz que ele é uma fonte inesgotável, é algo que não se esgota. E em Isaías fala que com alegria nós tiraremos águas das fontes da salvação. Ou seja, com alegria nós tiramos aquilo que nós precisamos de dentro de nós, do Senhor que habita dentro de nós. Mas o que acontece muitas vezes é que aquilo que precisa ser compartilhado, você precisa ter um bom depósito para compartilhar, você está retendo, não está fazendo nada com isso. Não retém aquilo que precisa ser compartilhado. Você tem uma fonte inesgotável dentro de você. Amém? Quantos estão comigo aqui nessa noite? Aleluia! Sabe, quando Deus é a sua fonte, você perde a consciência da falta. Abre lá em Salmos, no capítulo 23. Tu és a nossa fonte, fonte de vida. No Salmos, capítulo 23, diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Porque Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me leva para junto das águas de descanso, traz refrigério para minha alma e me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque eu sei quem está comigo. O seu bordão e o seu cajado me consolam. E ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários, me honra ungindo a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. E certamente bondade e misericórdia me seguem todos os dias, e eu habito na casa do Senhor para todo o sempre. Nesse salmo nós vemos aqui alguém que entendia quem era a sua fonte, que não tinha medo de ser guiado, que os seus olhos estavam voltados para aquele que tinha a solução da sua vida, porque tudo o que ele precisava estava na figura de Cristo. E ele diz: o Senhor é meu pastor. Em outras palavras, trazendo para o nosso contexto de ministração hoje, é como se ele estivesse dizendo: o Senhor é a minha fonte. Ele me leva a pastos verdejantes, ou seja, aquilo que eu preciso para me alimentar tem. Ele me guia a águas de descanso, ele refrigera a minha alma. E mesmo que chegue o dia mau, eu não vou temer, porque eu sei que ele está comigo. Porque ele é a minha fonte. E tem mais, ainda que eu venha a andar por um vale de sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque ele está comigo e ele me consola. Ele é o meu alívio, mesmo nesse dia em que é tão atormentador para mim. E ainda mais, ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários, para que eu seja honrado. E a bondade dele e a misericórdia dele me seguem todos os dias da minha vida. E isso faz, essa consciência, esse reconhecimento,
me dá uma segurança de que daqui, deste lugar e dessa fonte, eu não vou sair nunca mais. E ele diz, eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Porque não existe lugar melhor. Porque é aqui onde eu sou completo, pleno, satisfeito. Quem tem sido a sua fonte? É tempo de você reconhecer o Senhor como a sua fonte. Porque quando você reconhece o Senhor como a sua fonte, a consciência da falta, a consciência da escassez, a consciência da enfermidade, da doença, a consciência de morte, ela vai sair. E vai dar lugar a uma consciência de justiça, uma convicção de que tudo vai ficar bem, uma convicção de que você é sarado, de que você é curado, de que só vai melhorar, de que nada vai faltar, que a sua vida vai ser um progresso aqui na terra, que o Senhor está acrescentando bênçãos mais e mais sobre mim, sobre a sua casa. Essa é a consciência que vai vir sobre a sua vida quando você estiver reconhecendo o Senhor como a fonte de tudo. Em outra passagem, o salmista diz, o Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem eu terei medo? De que eu terei medo? Se eu reconheço o Senhor como a minha fonte de energia, a minha fonte de força, a minha fonte de inspiração, eu não vou ter medo. Nada vai me parar. Mas sabe, muitas vezes nós temos visto pessoas amedrontadas, porque estão com ausência de reconhecimento da sua fonte. Sabe, quando nós temos Deus como fonte, nós buscamos Ele em primeiro lugar. Ele é a nossa primeira opção. Quando nós temos o Senhor como a nossa fonte, reconhecemos o Senhor como a nossa fonte, nós damos a Ele a primazia. Muitas vezes nós falamos muito de dízimo e oferta, e nós dizemos, você tem que dar as primícias ao Senhor, a primazia ao Senhor, mas isso se refere a todas as áreas da sua vida, meu irmão. Isso é um princípio que está regido, que rege toda a sua vida. Dar o primeiro lugar ao Senhor. Por quê, Mauro? Eu tenho que dar o primeiro lugar ao Senhor? Porque você se deu completo a Ele. Porque você não é mais de você, concorda comigo? Paulo disse isso, ele disse, eu não julgo a minha vida como preciosa, porque eu não sou mais de mim mesmo. Muito pelo contrário, Pedro diz, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Você tem um dono. Você, quando decidiu por Jesus, você disse para Ele, Senhor, toma a minha vida. Não foi assim? Se não foi, tem alguma coisa errada. Se não foi, você tem a oportunidade de refazer hoje nessa noite. E alinhar a sua vida e entregar por completo. Amém? Então, quando você entrega, Ele é o Senhor, Ele é o dono. Ele é aquele que diz, é aquele que orienta. É melhor, meu irmão. Sabe por quê? Porque a responsabilidade cai em cima de quem manda. Está comigo? Naturalmente falando, quando você está no seu emprego, no seu trabalho, né? Quando temos uma decisão para tomar, geralmente o chefe toma essas decisões. Não é assim? E o encargo da decisão vai cair sobre o chefe. A decisão vai ter consequências. Se ele decide, no meu caso, por exemplo, tem um processo e eu decido, eu entendo que naquele processo não caberia uma apuração mais aprofundada sobre um determinado fato que aconteceu na minha instituição. E eu digo, não, eu entendo que vai ser arquivado. Quem vai responder por isso sou eu, caso não deveria ser arquivado. Eu tomei aquela decisão. Mas eu mandei alguém fazer. Não, pode arquivar. Está comigo? Eu assinei, eu digo, arquive-se. Aí a pessoa que trabalha comigo, minha assistente, vai lá e arquiva o processo. Quem vai responder se der alguma coisa errada, que não era para arquivar? É quem assinou. É quem mandou arquivar. Ei, Deus está dizendo para você, confia. O seu papel é confiar agora. Deixa que Ele se responsabilize, porque Ele está assinando. Agora, se você faz algo diferente daquilo que é mandado, aí a responsabilidade vai recair sobre você. Agora, se eu mando alguém arquivar um processo e aquela pessoa não arquiva o processo, mas ela faz um encaminhamento diferente, a responsabilidade sobre aquela situação vai recair sobre ela e não sobre mim. Por quê? Porque a minha parte eu fiz, eu ordenei, eu disse que era para fazer daquela forma. Se ela não fez, ela vai responder por isso. Então, meu irmão, é melhor você ser dirigido pelo Senhor.
as instruções de Deus para a sua vida, a Bíblia diz que os mandamentos do Senhor não são penosos, mas são para te dar um futuro protetivo, para que você seja protegido, para que você seja preservado. Deus, ele não quer te privar de nada. Ei, jovem, Deus não está te privando de nada, não. Ele está te protegendo, porque Ele quer o melhor para a sua vida. Reconheça-o como a sua fonte. Quando nós reconhecemos o Senhor como a nossa fonte, nós o buscamos em primeiro lugar, tendo consciência de que as demais coisas, as coisas que são necessárias e essenciais, elas vão ser acrescentadas. Elas não vão ser retiradas, porque Deus não é injusto. A Bíblia diz: se vós que sois maus, pais, vocês que são maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o seu Pai Celestial vos dará coisas boas também. Ei, meu irmão, Deus não está contra você, não. Muito pelo contrário, Deus quer firmar uma parceria positiva com você. Ele nos chama de cooperadores dele. E a parceria com o céu é uma parceria de sucesso. Amém. A lei do reconhecimento, ela diz que tudo o que precisamos e desejamos, ela já está em nossas vidas, aguardando apenas que nós venhamos a reconhecê-las. As soluções que nós precisamos já estão dentro de nós, no manancial de águas vivas que habita dentro de nós. Nós só precisamos reconhecê-las. Amém? Nós só precisamos reconhecer isso, porque a lei do reconhecimento ativa a lei da preservação e da promoção. Jesus, ele chegou em Nazaré e a Bíblia diz que ele não pôde realizar ali muitos milagres, porque as pessoas não reconheciam ele como aquele que era o Senhor, como aquele que podia fazer. Eles diziam: não, oxe, ele brincava aqui, esse menino, correndo. Nós não conhecemos as suas filhas. Não, nós não reconhecemos ele assim como um ministro de Deus, não. E a ausência desse reconhecimento impediu com que aquelas pessoas recebessem intervenções divinas, intervenções da parte de Deus, curas, prodígios, milagres. Sabe o que é que Jesus fez? Eu acho muito interessante quando você lê essa passagem em Marcos, porque ele diz que Jesus não pôde realizar em Nazaré muitos milagres porque as pessoas não o honravam por causa da incredulidade do povo, e ele diz: Jesus pegou e foi para as cidades vizinhas. Porque se não quer, tem quem queira. Aquilo que você não reconhece, que você não celebra, vai ser perdido. Você perde. Que tal você começar a reconhecer o seu marido, a sua esposa, e celebrar a vida deles, para que você não perca os benefícios de uma vida saudável no seu relacionamento familiar? Que tal você começar a reconhecer a bênção que é estar numa igreja local, ter um líder sobre a sua vida, zelando por você, orando pela sua família, e honrá-lo, celebrando a vida dele, para que você não perca os benefícios de uma vida em submissão? Que tal você começar a reconhecer o seu patrão, que você tem um salário que é pago todo mês para você, glória a Deus. Mesmo nesse tempo tão difícil, você reconhecer isso, celebrar isso, para você não perder esses benefícios. Aquilo que você não reconhece, que você não celebra, pode sumir da sua vida, pode ser perdido. E nessa noite existe um convite aqui para você. Reconheça o Senhor. Antes de tudo isso, reconheça o Senhor como a fonte da sua vida, para que você não venha a perder os benefícios de uma vida que Ele projetou para você, para que você não venha a perder a essência da originalidade de vida que Ele projetou antes mesmo do seu nascimento. Sabe? Deus projetou você, você não nasceu por acaso. Existe uma missão que foi designada para você antes do seu nascimento, que só você vai realizar. Você foi confiado a um propósito. Reconheça isso. Celebre isso, para você não perder os benefícios disso. Amém? Abre, por favor, lá em Lucas. Vocês estão entendendo alguma coisa nessa noite?
Lucas no capítulo 19. No versículo 41, nós vimos aqui um povo que não reconheceu Jesus também, os fariseus. No versículo 41 diz assim: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, Jesus, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto agora está oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão e os teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes. Diga reconhecer. Porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. A ausência de reconhecimento traz julgamento. Trouxe julgamento para essa cidade aqui, para esse povo. Jesus disse, porque vocês não reconheceram o tempo da visitação, vai acontecer isso, isso e isso. Mas existiram pessoas que reconheceram Jesus. E Zaqueu foi um deles. Zaqueu foi alguém que reconheceu Jesus e ele teve uma atitude positiva. Ele sabia que Jesus estava passando por um determinado lugar. Ele era de baixa estatura, então ele subiu, num lugar alto para ver Jesus passar. E Jesus olhou para Zaqueu e disse, Zaqueu, eu vou me alimentar na sua casa hoje. A gente vai bater um papo legal. E Zaqueu reconheceu Jesus como aquele que ia mudar a sua vida. Ele disse, Jesus, que as pessoas começaram a criticar, né? Porque Zaqueu era um publicano, era um cobrador de impostos, as pessoas querendo descer a madeira, vamos dizer assim, em Zaqueu. Mas a Bíblia conclui esse evento de Zaqueu, dizendo que entrou salvação naquela casa, porque Zaqueu reconheceu em Jesus a oportunidade de mudança. Zaqueu reconheceu em Jesus a oportunidade para recomeçar, para dar um start diferente na sua vida. E ele diz, Jesus, se eu fraudei, eu vou devolver. E aí Jesus disse, entrou salvação aqui nessa casa. Houve arrependimento, entrou salvação. Porque quando nós reconhecemos o Senhor, as coisas mudam, meu irmão. Aquilo que está fora do lugar, ela começa a se ajeitar, indo para o lugar. Aquilo que está desalinhado, vai tomando alinhamento. Outra pessoa que reconheceu Jesus foi o cego Bartimeu. A Bíblia diz que ele estava lá sentado e ele ouviu que era Jesus que estava passando. Ele reconheceu. Disse, espera aí. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim aqui. Reconheceu o Senhor como alguém que poderia alterar aquela condição dele. E esse reconhecimento trouxe o milagre que ele precisava. E ele passou a enxergar. Quem você tem reconhecido como a sua fonte? Quem você tem reconhecido? É tempo de reconhecermos o Senhor. De reconhecermos o Senhor, voltarmos os nossos olhos para Ele e dizer, Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Pai. Tu és tudo o que eu preciso para viver bem aqui na terra. E eu sei que Tu estás em mim, tudo o que eu preciso já está disponibilizado em você. Amém? Que tal reconhecer o Senhor como a fonte da sua vida hoje? Reconhecê-lo como a fonte de salvação. Sabe, existe um ditado no mundo que diz que todos os caminhos levam a Deus. Alguém já ouviu isso? Né? Alguém já falou para você, se você não ouviu. Mas eu tô falando agora. Mas as pessoas dizem, todo caminho leva a Deus. Todo caminho vai dar... E de certa forma, não é de todo errado. Eu parando para analisar, realmente, todo caminho, todo homem, uma hora vai se encontrar com Deus. No julgamento final, depois da vida. Mas só um caminho vai te levar ao Deus Pai. Todos os outros podem levar ao Deus Juiz, aquele que vai julgar. Porque todos nós compareceremos diante do tribunal. Uns na tribuna de Cristo, isso é
Isso é escatologia, depois vocês estudam mais sobre isso. Mas só existe um caminho que te apresenta a vida eterna. A vida em sintonia com o Pai. Só existe um caminho que te apresenta o Deus Pai. Aquele que te ama incondicionalmente. E quer ser reconhecido como você e por você. Como a fonte de vida. A fonte da sua vida. Esse caminho é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a nossa ponte que nos reconecta, que nos reconectou à fonte de vida. E quando nós abrimos o nosso coração para reconhecê-lo como nosso Senhor e Salvador, a Bíblia diz, se nós confessarmos, se nós crermos com o coração e confessarmos com a nossa boca que Jesus ressuscitou dentre os mortos, opera em nós novo nascimento e a fonte de água viva veio morar dentro de nós, o manancial veio habitar dentro de nós. E aí nós temos a oportunidade de todos os dias sermos inspirados e renovados por essa fonte e extrair, como diz lá em Isaías, com alegria das fontes da salvação aquilo que nós precisamos. E eu quero fazer um convite para você que chegou aqui nessa noite, ou você mesmo que está conectado conosco no nosso canal. Você que nunca fez uma opção, nunca fez uma confissão de reconhecer a Jesus como a sua fonte, reconhecer o Senhor como aquele que é poderoso para mudar a história da sua vida. A Bíblia diz que nenhum outro há salvação, porque não há outro nome dado entre os homens, o qual importa que sejamos salvos. Jesus é o caminho que nos reconecta à nossa origem. Jesus é o caminho que nos reconecta ao Pai. Então, se você nunca fez essa oração, entregando a sua vida ao Senhor, eu queria que você fizesse um sinal com a sua mão e você quer fazer isso nessa noite. Nós queremos orar por você. Nós queremos abençoar a sua vida. Nós queremos te conduzir a esse reconhecimento do Senhor como a fonte de vida que você precisa. Lá em Apocalipse fala, vinde e bebei de graça da água da vida. Vinde e bebei. Existe alguém nessa condição aqui que quer confessar o Senhor como seu Senhor e Salvador? Ou quer retornar aos caminhos do Senhor? Talvez você tenha se desviado do caminho do Senhor por algum tempo e você tenha perdido de vista a sua fonte. E nessa noite você entendeu que não existe lugar melhor do que estar conectado ao Senhor. Você quer fazer uma oração de rendição? Faça um sinal com a sua mão, nós queremos orar por você. Amém? Ninguém? Se você estiver aí nos ouvindo, você que está aí conectado conosco, online, e eu peço para que os irmãos aqui da igreja também intercedam por essas pessoas, porque sabe, Deus não está limitado a nada. A unção do Espírito, ela alcança as pessoas também. Aonde você estiver, eu quero te convidar, você que entendeu essa mensagem, você que reconhece Jesus, a Bíblia diz, se nós crermos com o coração e confessarmos com a nossa boca que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. Então, desde já, eu quero convidar você a colocar a mão no seu coração e a dizer para Ele, fazer uma oração genuína, de entrega ao Senhor, de reconhecimento. Dizer para Ele, Senhor Jesus, eu não quero mais viver a vida que eu estava vivendo, eu me arrependo dessa vida e eu entrego a minha vida por completa ao Senhor e reconheço e te confesso como meu Senhor e único e suficiente Salvador pessoal. Você que venha morar na minha vida nessa hora, eu te reconheço como a minha fonte, em nome de Jesus. Amém? Vocês foram edificados essa noite? Aleluia. É isso. Mensagem da palavra da salvação. Aí você diz, graças a Deus. Sejam edificados na prática da palavra, que você seja inspirado por essa mensagem, que você possa reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. Como diz lá em Provérbios, confia no Senhor de todo o vosso coração, não se estribe no vosso próprio entendimento, mas reconhece-os em todos os seus caminhos. Amém? E Ele endireitará as suas veredas. Amém?